Olá pessoal, me chamo Eduarda Farias, eu faço parte do curso de Licenciatura em Geografia do campus Recife da instituição IFPE. Estou aqui para apresentar para vocês o projeto de extensão que eu venho desenvolvendo junto com meu orientador Edmo Teixeira Rosa. Bom, nosso projeto se intitula como a promoção da educação das relações étnico-raciais nas aulas de Geografia do ensino médio. A música como recurso didático-pedagógico. O objetivo geral é promover a educação das relações étnico-raciais, da geografia escolar e da música como recursos didático-pedagógicos no ensino médio de escolas públicas, campo de estado supervisionado da licenciatura em Geografia IFPE, campus Recife. Os objetivos específicos é enfatizar práticas pedagógicas que relacione a educação das relações étnico-raciais, geografia escolar e música. Segundo ponto, desenvolver oficinas didático-pedagógicas com a música para abordar a temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no contexto da geografia escolar do ensino médio. A nossa metodologia, considerando a questão central do nosso trabalho, é uma pesquisa qualitativa, onde a gente fez os levantamentos bibliográficos, para ter um maior embasamento sobre o assunto, sobre as leis, diretrizes, pareceres também. E também a gente apresentou os objetos para os gestores da escola, os professores e o público-alvo, que são alunos do ensino médio, Então, nosso terceiro ponto é a realização de dinâmicas em grupos, utilizando como recurso didático expressões artísticas, como a música, que abordem um conteúdo do componente curricular de geografia, relacionando a temática História e Cultura Afro-Brasileira. Da parte também a gente realizou atividades com questionários, para entender como está sendo a dinâmica dos alunos em sala de aula sobre essa temática. Logo, a gente identificou o público-alvo, Neste primeiro momento, a gente verificou a comunidade onde teve o projeto de residência pedagógica, que é a Escola Campo de Estado Supervisionado Herém Silva Jardim, que fica localizado no Recife. E pela localização dessa escola, foi fundamental para a gente poder aplicar as oficinas, por ela se tratar no bairro Monteiro, na cidade de Recife, e está coberta pelos manguezais, que vai ser nosso ponto-chave para discutir a geografia e a música referente ao movimento Mangue Beat. E por que a Escola Campo de Estágio foi essencial para as práticas pedagógicas desta pesquisa? Como eu venho dito, essa localidade da Escola Campo escolhida, ela fica localizada exatamente o bairro onde tem manguezais, onde tem açude, onde também acontece muito uma segregação social e tudo aquilo que dialoga com a geografia, com o espaço geográfico que está presente, com todos os estudos e também com a musicalidade que a gente veio a colocar em nossas oficinas, que é o movimento Mangue Beat. Então foi essencial trabalhar com a arte enquanto música e o movimento Mangue Beat para discutir a realidade dos alunos, Como diz também Castelar, entre outros autores, que a gente tem que trazer a geografia para o cotidiano do aluno. E nada mais ideal do que trazer o movimento Mangue Beat, que pertence ao Recife, e trabalhar com eles no contexto do espaço geográfico escolar deles, Então, diante disso, no primeiro momento, a gente obteve uma oficina, onde eu fui a mediadora da oficina, junto com outros colegas. Teve uma roda de conversa falando sobre o patrimônio imaterial de Recife, a banda Devotos, que é uma banda punk do Alto José do Pinho, que tem todo um contexto também, que participou também do movimento Mangue Beat. E Canibal, junto com os outros colaboradores, teve essa roda de conversa com os alunos do ensino médio da Escola Herém Silva Jardim. E durante essa roda de conversa, teve vários debates sobre abordou as questões raciais, do quanto o vocalista do Canibal
que participou do movimento Mangue Beat, mas também da cultura punk do Recife, falou sobre esse questionamento do cabelo dele ser um cabelo que contém uma conotação africana, né? Que são os dreads, sobre ele ser um homem negro, como a gente vê Canibal na foto, toda a sua trajetória, o quanto ele sofreu atitudes racistas, discriminatórias durante esse processo dele, da banda, e até hoje, né? Como muito bem. Então, foi exatamente nesse ano que repercutiu, sendo devotos à banda, sendo patrimônio cultural e material de Recife. No segundo momento, fez esse levantamento, né, dos questionários, e foi essencial perguntar para os alunos o quanto foi estudado o assunto da história e cultura africana e afro-brasileira e indígena na escola. Como a gente pode ver esse gráfico, cerca de mais de 48% disse que foi razoável. Nunca foi abordado uma grande porcentagem, e os demais também, 33%. Mas a gente vê que ainda tem um déficit na educação quando a gente fala exatamente sobre isto. E ainda é maior quando a gente fala sobre geografia, porque ao conversar com os alunos na roda de conversa também, no momento do questionário, depois de ser aplicado, a gente percebeu que muitos alunos dizem assim, um ou outro, né, disseram que viram no componente curricular geografia. Mas a maioria, quando a gente debate, tem uma escassez muito grande quando se diz na disciplina de geografia. Então a gente vê também, quando foi perguntado para os alunos, se já presenciou ou se já vivenciou alguma atitude racista dentro do espaço escolar, né? E muitos deles citaram, teve basicamente 80% falaram algo que presenciou durante a trajetória escolar, né? E eles falaram sobre um dos garotos da sala falou algo do cabelo de uma garota negra. Que muitas vezes, entre os garotos, tem aquelas brincadeiras racistas, né? Entre aspas. Teve outro que falou, e mesmo depois de tanto tempo, muita gente pensa que a gente negro não tem direito a nada. E na própria escola acontece isso. Então, quando a gente vê esse relato, a gente percebe que o aluno, tudo indica que seja um aluno que se conhece como preto, né? Já que ele bota a gente. E também como ele se sente dentro da escola, que tem atitudes racistas, né? E outros dizem, comigo não aconteceu. Mas com amigos próximos, sim, escutar falas racistas por causa da sua cor de pele. Então, isso tudo a gente vai vendo o quanto ainda tem atitudes racistas, como fase recreativa ou de brincadeira, discriminatórias com esses alunos. E eles percebem isso que acontece. Outro fator importantíssimo na pesquisa foi quando a gente perguntou quais disciplinas são abordadas a temática das relações étnico-raciais. E aí, a principal que é dita é história. Então, todos falaram história e 3 pessoas só falaram o nome geografia, né? Então, a gente percebe que boa parte da temática é abordada por todas as disciplinas, geralmente são só abordadas pela disciplina de história. E só 2 pessoas falaram que foi abordada na disciplina de geografia. E aí a gente vem para os registros da nossa oficina, né, que é a musicalidade do movimento Mangue Beat como recurso didático pedagógico no ensino da geografia escolar. Falando, o Mangue Beat é super importante para debater os assuntos da geografia, não só para enaltecer a cultura afro-brasileira e africana, né, do nosso município, mas também para debater as questões raciais, para debater as questões culturais e as questões políticas e socioespacial. O Mangue Beat veio exatamente como um ponto de crítica ao sistema e à sociedade recifense. Então, o movimento Mangue Beat vem exatamente para falar sobre o espaço geográfico e o que está acontecendo nesse espaço geográfico. Logo, ao falar com eles, a gente perguntou se eles tinham alguma familiarização, se eles conheciam o movimento Mangue Beat, o que é que eles conheciam, e muitos
já ouviu falar, outros nunca ouviu falar, ou apenas só ouviu falar dos líderes do Mangue Beat, que é Chico Sainz. Então a gente introduziu uma música, né? Durante nosso diálogo, foi introduzida uma música chamada Etnia, que é por Chico Sainz e Lúcio Maia, que nada mais é do que um trecho de uma canção dizendo que somos todos uma miscigenação. Índios, brancos, negros e mestiços. Não tem nada de errado com seus princípios. Então ele cita vários pontos que tem a ver com a culturalidade do Brasil, tem a ver com a culturalidade do recifense e muito mais sobre a cultura afro-brasileira e indígena. E aí, ao perguntar aos alunos, fazendo uma análise sobre essa música, o que é que eles compreendiam sobre a questão racial, o que é que eles entendiam na letra. E muitos disseram, né? Somos todos iguais, independente da nossa cor, independente da nossa raça. E aí, hoje disse, né? Independente da nossa classe social, somos todos iguais. Independente da nossa cor, somos todos iguais. E identificaram alguns elementos afro-brasileiros, como a capoeira, que foi citada na letra, como a questão das favelas, então é muito associado também com a negritude. E isso foi do samba, foi associado também com a negritude. E isso eles foram entendendo onde é que está a população negra, onde é que está inserido essa população afro-brasileira no Recife e nos demais locais. Então isso foi essencial debater com eles, para que eles compreendessem a questão socioespacial, a questão cultural e afro-brasileira presente tanto nas letras das canções do Mangue Beat, como no próprio movimento Mangue Beat. Então aí estão os registros da nossa oficina. E durante a oficina a gente se debruçou exatamente nos elementos para colocar e expor para eles os elementos afro-brasileiros e africanos. Aí, por exemplo, no seu lado esquerdo, a gente tem um menino segurando um alguidar, que é esse pratinho de barro, e que muitos já viram, mas não sabiam o nome, não sabiam do que se trata. Então a gente tem um menino analisando o que seria uma maraca. Então eles construíram, através dessa análise toda do movimento Mangue Beat, de entender o que é a musicalidade afro-brasileira. Então eles construíram maracas, eles construíram tambores, fazendo toda essa sensação de pertencimento à cultura afro-brasileira, que também pertence a nós recifenses, né? Considerações finais é exatamente a nossa contribuição do que a gente pensou e foi criado. Durante as atividades desenvolvidas na instituição parceira escolhida, foi possível constatar que a realização de ações como oficinas, rodas de conversa e debates sobre a promoção de uma educação antirracista tem grande aceitação da escola e estudantes, que pode impactar positivamente a comunidade escolar, além de poderem ser replicadas em outras instituições de ensino. Então, o que a gente quer é corroborar cada dia mais para que tenha uma educação antirracista em todas as disciplinas, inclusivemente a de geografia. Vale salientar que não foi possível fazer várias oficinas devido que eu estava como voluntária no projeto e estava trabalhando em outra instituição que não era essa do campo de estágio referente à residência pedagógica. Devido a isso, teve alguns contratempos para poder aplicar mais de uma escola ou até mesmo aplicar mais vezes na escola campo que foi escolhida. Então é isso e obrigado.